Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo em paz? Coisa boa, sensacional! Pessoal, passando aqui com a última. Acabou já! A última aula da fantástica trilogia dos Hebreus, Fenícios e Persas. Estamos aqui com os persas. Gente, os persas, esqueçam tudo que eu falei dos Hebreus e dos Fenícios. Povo maravilhoso era esse tal de persa. Impressionante o que os caras fizeram, viu? Eles eram exímios, eu adoro essa palavra. Eles eram grandes cavaleiros, eles desenvolveram tecnologias de guerra montada a cavalo, enfim, eles eram uns caras muito bons. Agora, de onde que essa história, onde essa história começou? Nós temos, na verdade, duas versões, né? Uma versão mítica, uma que não tem muito lá fundamentação histórica, mas que é legal, que a gente gosta dessas historinhas de bastidores, e tem lá a sua formação, a formação do Império, uma formação histórica, né? Bem, vamos analisar essa imagem. Olha que imagem espetacular, pessoal. Você que está vendo essa aula, que não me conhece, quero te dar um conselho. Você precisa se dedicar à análise de imagens. Se você for fazer um vestibular, se você for fazer o Enem, dedique-se às imagens. Pesquise, detalhe, olhe com cuidado, analise, enfim, toda a análise possível para conseguir extrair o máximo de informação dessas imagens. Vou falar basicamente o seguinte: essa imagem ela foi feita pelo Jean-Charles Perron, Jean-Charles Perron, meu francês é maravilhoso, e ela se chama Ciro e Astíages. O Astíages é esse moço com o braço levantado aqui no meio da tela, né, da imagem. E ele faz um ordenamento. Na verdade, houve uma tensão ali na situação do nascimento do Ciro. Ele seria ali parente do Astíages, né? E ele foi condenado à morte, na verdade, porque os sonhos que ele teve um mau presságio em relação ao bebê Ciro. Então ele falou assim: olha, tira esse bebê daqui porque eu não quero mau presságio no meu reino. E aí o Harpago, que era o escravo responsável para sacrificar o Ciro. Então o Astíages não queria que tivesse nenhum problema em relação ao seu reino, ordenou, chamou o Harpago, chega aí, olha só, esse bebê Ciro aqui, que é o meu parente, ele não pode sobreviver porque eu tive um sonho que ele não vai fazer coisa boa aqui para mim. E aí o Ciro ele é condenado à morte, na verdade. Aqui está desesperada a mãe, né? A mãe está aqui desesperada, olhando aqui no canto à direita, vendo o seu bebê sendo levado para a morte. Entretanto, o Harpago fica com dó porque o Ciro era muito bonitinho, aquele bebê fofinho. O Harpago não mata o Ciro. E o Ciro vai crescer em outro lugar, vai crescer no sul, ali no reino da Pérsia, num pequeno reino da Pérsia. Então, o Edma, mas o Astíages não era o rei da Pérsia? Não, ele estava ali mais ao norte, onde nas Terras Médias, né? Então ele governava, tinha ali um império ao norte nas Terras Médias, e o Ciro foi para um reino satélite dessas Terras Médias, que era o reino da Pérsia. Beleza? Então essa imagem aqui traz essas informações. O que é interessante é que no final das contas o Ciro vai destronar o reino da Média. Que estamos olha a Pérsia, que beleza. A Pérsia fica ao sul, então, do Planalto do Irã. A Pérsia ficava, né, onde hoje é o Irã. Aliás, o Irã tem uma riqueza arqueológica maravilhosa. Os persas têm origem indo-europeia, diferentemente, por exemplo, dos fenícios e dos hebreus, que têm origem semita. Eles habitaram onde hoje é o Irã, ao norte se instalaram no Planalto do Irã se instalaram os medos, e ao sul ficaram os persas. Bem? E daqui a pouco eles vão se unificar. Bem, no ano de 2000 a.C. começa a civilização ali na região. No ano de 539, portanto, assim, 1500 anos depois, para arredondar, que a Pérsia se torna um império sob o governo do Ciro. Né? O Ciro vai crescer, vai se tornar um grande líder e aí vai conquistar as Terras Médias e vai unificar ali e vai se tornar um grande imperador. Bem, depois, né, o Ciro vai governar ali de 560 a 530 a.C. No 539 é que ele conquista, né? Ele governava a Pérsia e depois ele também vai ser senhor das Terras Médias. Depois dele, governou a região o Cambises,
nome engraçado, Cambises. Bem, e depois o Dario, que vai também ser um grande imperador de referência dos persas, que vai governar de 521 a 486 a.C., e Xerxes, que vai também governar de 485 a 465. Xerxes, daqui a pouco, nas próximas aulas, ele vai aparecer também. Na verdade, eu vou fazer uma nova referência sobre ele. Bem, deu um pulo aqui, então eu já vou adiantar. Bem, o Xerxes, na verdade, vai ser o cara que vai se envolver, o Dario, mas depois o Xerxes, nas guerras greco-pérsicas ou guerras médicas. Guerras médicas que foram guerras que aconteceram entre os gregos e os persas, tá? Até que no final das contas, enfim, depois os persas são derrotados, e aí os gregos enfrentam um monte de problemas. Mesmo com a vitória, os gregos venceram os persas não conseguem ocupar a região da Grécia, mas os gregos depois vão passar por grandes dificuldades, até que são dominados pelos macedônicos, e aí surge o Alexandre Magno, que era imperador macedônico, e vai dominar depois os persas. Beleza? Então essa cronologia bonitinha aqui para você anotar e fazer o que quiser com ela. Beleza? Vamos para frente. Olha só, em termos religiosos, já que a gente falou da religião dos hebreus, dos fenícios, e agora vamos falar dos persas. Lembra lá que eu falei dos hebreus que eles eram monoteístas? Os fenícios eram politeístas. Já os persas, eles são uma coisa meio que intermediária. Eles tinham vários deuses, mas eles tinham uma espécie de monoteísmo lá também. Tinha um deus mais importante, que era o Ahura Mazda. E por causa desse deus, que a religião deles também é chamada de mazdeísmo, mas também conhecida como zoroastrismo, que é uma religião, na verdade, cultuada ou seguida até hoje em diversos lugares, né? Ali na região, não só ali na região do Irã, é uma pequena minoria, mas na região do Iraque, na região, na África, na Índia, no Paquistão e por aí vai. Bem, eles acreditavam na vida após a morte, bem como no purgatório e o inferno. Talvez essa crença tenha influenciado, inclusive, os cristãos depois, tá? Eles tinham uma marca muito interessante que eu quero enfatizar, que era a grande tolerância cultural. Os persas, ao invés de chegarem num determinado local e dominassem, agora acabou tudo, esqueçam suas antigas crenças, esqueçam suas antigas culturas, porque agora vocês têm que assumir a minha cultura. Eles não faziam isso não, eles falavam, gente, de boa, pode ficar aí cultuando o seu Deus Yahvé, pode ficar de boa aí, que eu vou aceitar, sem problema. Agora, a única coisa que eu quero que vocês façam é pagar impostos para mim e jurar fidelidade. Beleza? Beleza, tranquilo então. Enfim, então eles tinham grande tolerância cultural. Daquela imagem ali representa o Ahura Mazda. Bem, e a política? A política também era muito interessante, bem interessante. Bem, o Ciro, ele foi um grande conquistador. Então, olha o tamanho do império. É um império muito grande. Eles saíram lá da região de onde o Irã chegou até ali no Egito, até a Líbia, na verdade, né? Então fizeram um grande império, né? O Ciro, o Dario e o Xerxes, né? Fizeram um grande império. E aí, para administrar um território tão vasto, o que eles fizeram? Dividiram o território em províncias, que eram chamadas de satrápias. E eles, cada satrápia era governado pelos sátrapas. E aí os sátrapas eram uma espécie de governador, representante dos interesses do imperador nesses territórios. Agora, como é que ele fazia para se comunicar com esses caras? Criou-se uma estrada real nessa região que está marcada aqui pela linha vermelha. Então, com isso, ele conseguia uma certa facilidade para se comunicar com territórios estratégicos. Então, os caras eram muito inteligentes, né? Bem, os persas dominaram a região e eles, daqui a pouco eu falo dessa questão do domínio. Bem, e aí a questão da economia? Os persas são tidos como os criadores da moeda, os criadores do dinheiro, da noção do dinheiro. Então a monetização da economia vem com os persas, olha só, tá vendo? Os hebreus criaram o monoteísmo ético, os fenícios criaram o alfabeto e os persas criaram a moeda. Olha como é que esses povos são importantes, gente amiga! Bem, eles, obviamente, né, que o território ali permitia a agropecuária, então faziam agricultura e pecuária, cultivo de animais,
Mineração, eles tinham recursos minerais e, portanto, a partir dos recursos minerais, eles cunhavam suas moedas. Artesanato também, comércio territorial, comércio principalmente terrestre, né, porque eles tinham um vasto território terrestre. E também, obviamente, como eles tinham um vasto território, para facilitar a situação, eles criaram a moeda. Beleza? Olha que legal. O Dario, cara, criou uma cidade maravilhosa chamada Persépolis, para celebrar inclusive a conquista ali da região da Mesopotâmia. Então eles fizeram Persépolis, que é uma cidade que infelizmente foi quase totalmente destruída, hoje só tem as ruínas. E era belíssima essa cidade. Nunca fui lá, mas os relatos dizem que era uma cidade belíssima. Aliás, tem um livro que eu recomendo para todos vocês que se chama Persépolis, que conta um pouco de uma revolução que aconteceu em 1979 lá no Irã, e como porque o Irã até 1979 era chamado de Pérsia. E aí a partir da revolução passou a ser chamado Irã. E aí a moça que fez o livro, que agora eu esqueci o nome dela, mas ela fez o livro e ela conta um pouco os impactos dessa revolução para a população do Irã. E o livro se chama Persépolis. E a partir desse livro fizeram um filminho lá também muito bonitinho, beleza? Assistam. Bem, e as características gerais? É o primeiro império multicultural do mundo, ou seja, que eles permitiam as manifestações culturais diversas, eles não impunham sua cultura para os outros, eles aceitavam a prevalência ou o culto dessas outras culturas, eles eram tolerantes com as práticas religiosas diferentes, então é uma grande lição para nós hoje. E aconteceu uma coisa muito interessante, que foi quando Ciro conquista a região da Mesopotâmia, lá em Bagdá, na região de Bagdá, ele manda confeccionar um documento que ficou conhecido como Cilindro de Ciro, que deve ter mais ou menos uns 30 centímetros, e ele está escrito justamente algumas regras de conduta, mas é celebrado nesse documento uma grande tolerância. É celebrada uma grande tolerância, né? Então, respeito às diferenças, respeito às diferentes religiões, às diferentes culturas. Então, o Cilindro de Ciro é um documento que seria uma espécie de tataravô da Declaração Universal dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Então, o Ciro foi um cara muito bacana, né? Que ele já pensava nos outros. Bem, e os legados que nós temos dos persas? Nós temos os gatos persas, que são lindíssimos, quer dizer, tem gente que acha lindo, né? Eu acho mais ou menos. Esse gato aqui que eu peguei, ele está muito assustado. Os tapetes persas, que é belíssimo, né? Inclusive, a forma como eles confeccionavam os tapetes inspiraram outras culturas, né? Então, a gente até hoje tem aqui no Brasil tapetes que são influenciados pelo modo de se fazer tapete dos persas. E nós temos aqui o Fred Mercury, embora ele não seja persa, mas a família dele é de origem que a gente poderia dizer persa, pelo menos culturalmente falando, porque a família dele era mazdeísta, cultuava o zoroastrismo também, era da religião zoroastra. Né? E embora o Fred Mercury nunca tenha sido um religioso dessa religião, um fiel, um seguidor dessa religião, ele dizia que a religião foi muito importante para ele ter resistência diante das dificuldades da vida. Legal, né? E aqui, finalmente, nós temos o belíssimo resumo, como eu sempre trago para vocês, dessa história dos persas. Beleza? Acabou a trilogia, já estou com saudade. Moçada, qualquer coisa, qualquer discussão, deixa aí na descrição do vídeo, que a gente... Descrição não, deixa a sua pergunta, deixa aí o seu comentário, para a gente bater um papo aí sobre esses povos, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, gente!